Você já parou para pensar na quantidade de regras que seguimos todos os dias? Regras sobre o que vestir, como nos comportar, o que é aceitável. E se eu te dissesse que em alguns lugares a regra é não usar nada? Sim, nada mesmo. E que esses lugares não são apenas para a liberdade, mas também para um profundo respeito pela natureza e pelo corpo humano. Hoje, no Viva Melhor Agora, vamos mergulhar em um universo que a maioria das pessoas só conhece por boatos ou com uma boa dose de tabu, o nudismo. Mas, antes de desvendarmos todos os segredos e as curiosidades por trás desse movimento, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Sua participação é o que nos move a continuar trazendo conteúdos como este para você. Você pode até achar que o nudismo é coisa de outro mundo, algo que acontece em praias distantes e com pessoas exóticas. Mas a verdade é que o naturismo, como é tecnicamente chamado, está muito mais perto de você do que imagina. Será que é só para pessoas com corpos perfeitos? Ou será que a beleza do movimento está exatamente na aceitação de todas as formas e tamanhos? E, mais importante, como, onde e quando tudo isso começou aqui no Brasil? Um país conhecido por sua sensualidade, mas, ao mesmo tempo, tão conservador em alguns aspectos. Prepare-se para uma viagem no tempo e no espaço. Vamos desvendar a história das primeiras praias de nudismo no Brasil, entender como elas surgiram e quais os desafios que enfrentaram para se tornarem os refúgios de liberdade que são hoje. Nós vamos descobrir que a história do nudismo no Brasil não é um conto de fadas, mas uma saga de pioneirismo, luta e, acima de tudo, de um desejo inabalável de viver em harmonia com a natureza, sem as amarras da roupa. Você já ouviu falar de praias como a do Pinho? Ou da praia de Tambaba? Esses nomes são mais do que meros destinos turísticos, são capítulos importantes de uma história de coragem e transgressão que moldou o movimento naturista brasileiro. Vamos explorar como essas praias se transformaram de locais secretos em baluartes da liberdade de expressão corporal. Então, vem comigo, desligue seus preconceitos, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua visão sobre o tema. A história do nudismo no Brasil é um caldeirão cultural, uma mistura de influências internacionais e de um jeito muito nosso de encarar o mundo. A ideia de se despir de forma não sexualizada para se conectar com a natureza não é nova, mas sua formalização no nosso país tem datas, locais e, claro, personagens muito importantes. Pense por um momento em um país com uma cultura tão ligada à praia, ao sol, ao corpo. Por que o nudismo demorou tanto para se estabelecer de forma organizada? O que existia de tão forte que impedia essa prática de florescer abertamente? A resposta está em uma complexa teia de moralidade, religião e, é claro, o eterno medo do que é diferente. Mas, como em toda boa história, sempre existem aqueles que se recusam a aceitar o não como resposta. São esses pioneiros, esses visionários, que veremos com mais detalhes a seguir. Eles foram os primeiros a erguer a bandeira da liberdade, a desafiar o status quo e a criar as fundações para o que conhecemos hoje como movimento naturista brasileiro. E não se trata apenas de tirar a roupa, é sobre um manifesto. Um manifesto de que o corpo, em sua forma mais pura, é algo a ser celebrado e não escondido. É sobre a ideia de que a natureza, em sua forma mais intocada, é o cenário perfeito para essa celebração. Vamos começar nossa jornada pelo litoral de Santa Catarina, um estado que se tornaria o berço do nudismo brasileiro, abrigando a famosa Praia do Pinho. Mas como uma praia isolada se transformou no primeiro refúgio oficial para naturistas no Brasil? E quais foram os primeiros passos para que essa ideia saísse do papel e se tornasse uma realidade? É o que vamos descobrir. Ótimo! Dando continuidade ao roteiro, agora preparei a parte 2 com cerca de 4.000 caracteres, que aprofundará a história do nudismo no Brasil, com foco nos seus pioneiros e na criação das primeiras praias. No final da parte 1, deixamos uma pergunta no ar. Como uma praia isolada em Santa Catarina se transformou no berço do nudismo brasileiro? A história começa com pessoas que, cansadas de um mundo cheio de julgamentos, decidiram buscar um lugar onde a liberdade fosse a única roupa exigida. Não foi um movimento de massa, nem uma revolução barulhenta. Foi uma jornada silenciosa, mas persistente.
A semente do naturismo, que já germinava em outros países, chegou ao Brasil através de intelectuais, viajantes e principalmente de pessoas que acreditavam em uma vida mais simples, em total sintonia com a natureza. A ideia era clara: despir-se da roupa era um passo simbólico para despir-se também das convenções sociais, dos preconceitos e das falsas aparências. Esses primeiros adeptos se reuniam em locais isolados, longe dos olhos curiosos da sociedade. Eram encontros discretos, quase clandestinos, onde a camaradagem e o respeito mútuo eram as únicas regras. A busca por um espaço próprio, um santuário de paz e liberdade era constante. Foi nesse cenário que, no final da década de 70, um grupo de visionários, liderado por pessoas como o professor Adão Zanon e o engenheiro Pedro Antônio Rocha, olhou para a Praia do Pinho, em Balneário Camboriú, e viu mais do que apenas areia e mar. Eles viram um potencial, uma oportunidade de criar um espaço onde a filosofia do naturismo pudesse florescer de forma organizada e segura. Mas não pensem que foi fácil. A criação da primeira praia naturista oficial do Brasil foi uma verdadeira batalha. Eles tiveram que enfrentar o conservadorismo local, a desinformação e o receio de que o local se tornasse um ponto de libertinagem. Era preciso provar que o nudismo não era sinônimo de promiscuidade, mas sim de respeito. Em 1980, a Associação Naturista da Praia do Pinho, ANPP, foi fundada, e com ela, o primeiro passo oficial para a regulamentação do naturismo no país. Eles criaram um estatuto, regras de conduta claras e, acima de tudo, um código de ética que ainda hoje é a base de todas as praias naturistas do Brasil. A partir daí, a Praia do Pinho não era mais apenas uma praia isolada. Ela se tornou a primeira praia de nudismo oficial do Brasil, um marco histórico. A notícia se espalhou e a Praia do Pinho virou o epicentro do movimento naturista no país, atraindo pessoas de todas as partes em busca de um lugar para serem elas mesmas. Era um refúgio para quem queria se conectar com a natureza de uma forma genuína, sem as barreiras impostas pela sociedade. A experiência da Praia do Pinho mostrou que o nudismo não era uma fantasia, mas uma realidade viável. Ela serviu de inspiração para a criação de outras praias naturistas em diferentes cantos do Brasil. Enquanto a Praia do Pinho se consolidava no sul, um novo capítulo estava prestes a ser escrito no Nordeste. A Praia de Tambaba, na Paraíba, surgiria como um outro grande marco na história do nudismo brasileiro. Sua história, no entanto, é um pouco diferente e traz um tempero cultural único. Tambaba não foi apenas uma cópia do modelo de Pinho. Ela se desenvolveu com características próprias, em um estado com uma cultura e uma paisagem totalmente distintas. E sua história nos mostra como o nudismo se adaptou e se enraizou em diferentes regiões do nosso vasto país. Essa dualidade, Pinho e Tambaba, representa as duas grandes âncoras do movimento naturista brasileiro. Enquanto Pinho foi o pioneiro, Tambaba se tornaria um dos destinos mais famosos e respeitados, elevando o nudismo brasileiro a um patamar internacional. Mas quais foram os desafios específicos que Tambaba enfrentou e como a comunidade local e as autoridades reagiram à ideia de ter uma praia de nudismo em suas terras? Essas são as perguntas que vamos responder na nossa próxima parte. Se a Praia do Pinho, em Santa Catarina, foi o berço do naturismo brasileiro, a Praia de Tambaba, na Paraíba, foi o seu grande salto. No final da década de 80, enquanto o movimento no Sul se consolidava, um novo capítulo estava sendo escrito no Nordeste. A história de Tambaba é tão rica quanto a de Pinho, mas com uma dinâmica e desafios próprios. A ideia de criar uma praia de nudismo em Tambaba surgiu da visão de um grupo de naturistas paraibanos que, inspirados pelo que acontecia no Sul, viram no isolamento e na beleza natural daquele pedaço de litoral o local perfeito para expandir o movimento. O cenário era paradisíaco, com falésias impressionantes e uma vegetação exuberante. Mas o desafio era grande. Diferente do Pinho, onde o movimento começou de forma mais organizada, Tambaba nasceu do idealismo de alguns poucos e enfrentou a resistência não só de uma sociedade conservadora, mas também de uma comunidade local que, a princípio, não entendia a proposta. A praia, que já era frequentada por pescadores e famílias, precisou passar por um processo de conscientização e regulamentação.
E foi aí que a prefeitura de Conde entrou na jogada. Em 1991, Tambaba foi oficialmente decretada a primeira praia de naturismo do Nordeste. Mas a aprovação não veio de graça. Foi preciso um esforço hercúleo para mostrar que o nudismo não era sinônimo de bagunça ou de turismo sexual. Era preciso educar, explicar os princípios do naturismo, que são, acima de tudo, o respeito e a harmonia com a natureza. A chave para o sucesso de Tambaba foi a criação de uma área mista e uma área exclusiva para o nudismo. Essa divisão se mostrou fundamental para a aceitação da praia pela comunidade e pelos turistas. A área mista permitia que as pessoas se familiarizassem com a ideia, enquanto a área exclusiva garantia a privacidade e a segurança para quem praticava o naturismo. Tambaba não se tornou apenas uma praia de nudismo, ela se transformou em um símbolo de resistência cultural, de que é possível sim desafiar tabus e criar espaços de liberdade em um país que, muitas vezes, é visto como excessivamente conservador. Ela provou que o naturismo podia coexistir com o turismo tradicional, gerando emprego e renda para a comunidade local, que passou a ver o movimento com outros olhos, de forma mais positiva. Com o sucesso do Pinho e de Tambaba, o movimento naturista brasileiro ganhou força e visibilidade. Outras praias e clubes começaram a surgir, espalhados por diversas regiões do país. A Associação Naturista do Brasil, ANB, foi fundada, reunindo as associações locais e criando uma voz unificada para a comunidade naturista. Mas a jornada não para por aí. Cada nova praia, cada novo clube tem a sua própria história de luta e de conquista. Desde a regulamentação da Praia de Galheta, em Santa Catarina, até as discussões sobre a Praia do Abricó, no Rio de Janeiro, o movimento naturista continua a se reinventar, buscando seu lugar em uma sociedade em constante mudança. Essas histórias de Pinho e Tambaba não são apenas sobre praias, elas são sobre pessoas que acreditaram em um ideal. São sobre a coragem de ser diferente, de questionar o que é normal e de criar uma comunidade baseada em valores de respeito, liberdade e conexão com a natureza. Na próxima e última parte, vamos abordar o presente e o futuro do nudismo no Brasil. Afinal, como a internet e as novas gerações estão moldando o movimento? E quais são os desafios que o naturismo enfrenta hoje? Será que ele ainda é um movimento de contracultura? Ou já se tornou uma opção de estilo de vida mainstream? Chegamos ao fim da nossa jornada, mas a história está longe de terminar. Exploramos as origens do nudismo no Brasil, navegando pelas águas pioneiras da Praia do Pinho e mergulhando na consolidação do movimento em Tambaba. Mas a pergunta que não quer calar é: o que aconteceu depois? Onde o nudismo se encaixa no Brasil de hoje, um país digital, globalizado e com uma infinidade de novas regras e liberdades? A internet, que conectou o mundo de formas inimagináveis, também mudou a forma como as pessoas veem e praticam o nudismo. Se antes era preciso procurar por grupos secretos ou viajar para praias isoladas para ter acesso à filosofia naturista, hoje, com alguns cliques, é possível encontrar comunidades, fóruns, associações e, claro, os debates que cercam o tema. Mas será que essa facilidade de acesso ajudou o movimento a crescer ou apenas o expôs a mais preconceitos? A exposição nas redes sociais, por exemplo, trouxe novos desafios. O que antes era uma prática de cunho filosófico em um ambiente protegido e de respeito, agora precisa lidar com o sensacionalismo, com o julgamento instantâneo e, infelizmente, com a apropriação indevida da imagem. A nova geração de naturistas, muitos deles jovens, encaram o nudismo não apenas como uma filosofia, mas como uma forma de protesto contra os padrões de beleza impostos pela sociedade. Em um mundo de filtros e edições, o nudismo se torna um ato radical de aceitação, onde o corpo é celebrado em sua forma mais natural, sem maquiagem, sem retoques, sem nada a esconder. E se antes o foco era a luta pela criação de espaços, hoje a batalha se volta para a inclusão. O movimento naturista no Brasil está cada vez mais diverso, buscando acolher pessoas de todas as idades, tipos de corpo e orientações sexuais. É uma evolução natural, um reflexo do nosso tempo. O nudismo de hoje é menos sobre a libertação da roupa e mais sobre a libertação da mente. Mas apesar de todo o avanço, o nudismo ainda enfrenta desafios significativos. O conservadorismo em algumas regiões do país ainda é forte, e a falta de informação ainda é a maior barreira para a aceitação. O medo do desconhecido, o tabu em torno da nudez e a confusão entre nudismo e sexualidade ainda persistem. Então, qual é o futuro do nudismo no Brasil? Ele irá se tornar uma prática comum?
Uma opção de lazer como qualquer outra, ou continuará sendo uma escolha de estilo de vida para um nicho de pessoas? O movimento conseguirá se adaptar às mudanças tecnológicas e sociais sem perder sua essência de respeito e harmonia com a natureza? A resposta para essas perguntas não está apenas nas praias ou nos clubes. Ela está em nós, em como nós, como sociedade, escolhemos enxergar e respeitar o corpo humano. A história do nudismo no Brasil é um lembrete poderoso de que a liberdade não se resume a tirar a roupa, mas sim em aceitar o outro em sua totalidade, sem julgamentos e com o respeito que todos merecem. E agora, a reflexão mais importante que eu gostaria de deixar para você. Se o nudismo é sobre aceitação e liberdade, o que nos impede de praticar essa filosofia em nosso dia a dia, mesmo que de roupa? Que preconceitos podemos tirar e que julgamentos podemos deixar de lado para vivermos de forma mais autêntica e respeitosa com o mundo ao nosso redor? É com essa pergunta que o Viva Melhor Agora se despede por hoje. Se você gostou dessa viagem pela história, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e, claro, compartilhar suas reflexões nos comentários. Sua participação nos ajuda a continuar desvendando temas complexos de forma leve e informativa. A gente se vê no próximo vídeo.